mais um culto de celebração ao Senhor. Convido você para fechar os teus olhos, concentre em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da vida, o Deus de poder e glória. Ele está neste lugar, Ele está aí com você, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Deus tem uma palavra profunda para ministrar no nosso coração, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus entregamos esse culto em Tuas mãos. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe e vamos louvar o Senhor. Quando penso no amor de Jesus, quando penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia, glória a Deus que me salvou. Quando penso nas bênçãos de Jesus, quando penso no que Ele fez por mim, a minha alma canta, aleluia, glória a Deus que me salvou. Quando penso na cruz de Cristo, quando penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia, glória a Deus que me salvou. Quando penso no sangue de Jesus, quando penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia, glória a Deus que me salvou. Amém, Jesus. Louvamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça maravilhosa que nos alcançou um dia. Porque o Senhor nos alcançou e nós hoje podemos usufruir da Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. És bem-vindo aqui. Amém. A paz do Senhor, igreja. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou pedir à pastora que me ajude aí com alguns versículos. Amém. Mas, por enquanto, eu vou ler aqui e depois a pastora vai me ajudar aí com os outros versículos aí. E enquanto nós abrimos aqui já em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8, nós vamos orar já, entregando este momento na presença de Deus. Amém, meu Senhor Deus. Jesus, nós oramos e louvamos o Teu santo nome. Senhor, nós te pedimos pela recuperação daqueles que se encontram hospitalizados, Por daqueles que favor, estão meu Deus. recuperando de cirurgia, daqueles que estão recuperando de doença, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos, fala connosco essa noite, que o homem se cale e que o Senhor venha a falar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos lá para o versículo 7 e 8. Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, a palavra de hoje, a reflexão de hoje é bem breve. Nós falamos sobre a vinda de Jesus, né? Nós falamos, na verdade, sobre o dia do Senhor, né? Que fala sobre a vinda de Jesus e tudo aquilo que antecede. Falamos ainda sobre a esperança. Depois falamos sobre o anticristo. E por último, falamos então sobre a derrota do mal, né? A derrota do diabo, dos seus anjos, do anticristo e do falso profeta, e a vitória de Cristo e da igreja. Aleluia. Então hoje eu gostaria de falar para você, gostaria que refletíssemos hoje sobre o destino daqueles que amam a Deus. Qual será esse destino daqueles que amam a Deus? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia diz
lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a pastora pode ir abrindo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós iremos viver para sempre com Cristo, não é? Então, quando o arrebatamento acontecer, nós seremos arrebatados nos ares, vai ser o 4, versículo 17, quando nós formos arrebatados entre as nuvens, então o anticristo vai estar aqui reinando, Jesus vem e nós seremos arrebatados por entre as nuvens e iremos ter com Jesus. Aleluia. Portanto, os que ressuscitaram, os que ressuscitarão ainda, e os que estiverem vivos, se for enquanto nós estivermos vivos, então nós seremos arrebatados juntamente com os que foram ressuscitados, seremos arrebatados juntamente com eles e viveremos para sempre com Cristo. E vivendo com Cristo, nós viveremos muitas coisas. Uma das coisas é, depois disso, então Jesus vai descer juntamente conosco para vencer o diabo, né? Que é aquilo que nós falámos no domingo, sobre a derrota do mal. Então, mas nesse meio termo, vai acontecer o arrebatamento, nesse meio tempo. E acontecendo o arrebatamento, nós vamos estar para sempre com Jesus. Então aí, quando acontecer a derrota de Satanás, nós já vamos estar com Jesus. Nós já vamos estar com Jesus. Amém. Então isso é uma bênção. Porque sempre se apresenta isto na visão dos que ficam depois do arrebatamento. Mas eu queria te apresentar isto na perspectiva dos que já foram no arrebatamento. Amém. Porque as pessoas pensam que ficando, eles podem ter uma segunda chance. Mas eu queria te dizer, pode ser que não tenha segunda chance. Então, esteja preparado para quando Jesus vier. Deixando de lado todas as coisas que não cooperam para a santificação dos santos, que sou eu e que é você. Tais como o pecado, a maldade, a religiosidade, a ira, as contendas, porfias, invejas, divisões e por aí vai. Muito bem, então, queridos, para não nos atrasarmos, vamos lá para o versículo 17 do capítulo 4. Se não, leiamos. Pastora, por gentileza. Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, que estás com estas palavras. Aleluia. Então, quando nós formos arrebatados, nós estaremos para sempre com Cristo. E estar para sempre com Cristo implica também passar pela vitória sobre Satanás. Então, nós vamos participar disso com Jesus. Bem, a Bíblia não diz que nós vamos lutar, mas diz que nós vamos usufruir da vitória. Porque, na verdade, Jesus não precisa de muita coisa para vencer o diabo. Então, apenas com o sopro da sua boca, como diz a própria palavra, também em Tessalonicenses, o matará. E então, o diabo, os seus anjos, o anticristo e o falso profeta serão derrotados. E nós estaremos já, então, vindo com Cristo, participando dessa vitória. No entanto, a luta que nos cabe é este momento aqui na terra. Porque nesse momento aí, Jesus apenas com o sopro da sua boca o derrotará. E glória a Deus. Eu gostaria de te convidar agora a abrir lá em 2 Tessalonicenses. Aliás, desculpa, ainda em 1 Tessalonicenses. É bom que assim você faz uma ginástica bíblica. Vá lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E vamos ler o versículo 9. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui sobre isto. Lembrando que nós estamos a falar sobre o destino daqueles que amam a Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Esse é o 9, pastor? 9. 1 Tessalonicenses. Isso? 5, 9. Desculpa. Diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, Isso. mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós não somos destinados para a destruição. Tá? Mas, vamos lá ver aqui ainda outra coisa. Deus, Ele nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. Então a salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito de Jesus. Jesus, Ele é que nos salva. Jesus, Ele é que nos redime.
Jesus, ele é que vai trazer até nós aquilo que nós tanto carecemos, que é a salvação. Ou seja, ela não vem a partir das nossas obras. Pelo contrário, as nossas obras, elas são o reflexo da nossa salvação, né? Assim esperamos que seja. Então, se eu e você, se nós somos salvos, naturalmente, então nós fazemos as boas obras. Mas a salvação em si, ela vem de Cristo. Ela não vem de mim, não vem da pastora, ela não vem de você. Ela não vem da IJC, também não vem de nenhuma outra igreja, instituição física, burocrática. Ela vem nem sequer da igreja invisível, que é aquela que nós não vemos, que será arrebatada. Aquela que nós não vemos porque, na verdade, em cada igreja talvez haverá aqueles que ficam e aqueles que vão. Então, a igreja invisível, ela também não traz a salvação. Sabe quem traz a salvação? Quem nos traz a salvação é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando te disser, meu irmão, que essa pessoa, ela é a palavra da salvação, você rejeita, porque Jesus é a salvação. Aleluia. Nós podemos carregar a salvação dentro de nós, mas a salvação que Jesus nos deu, a salvação para o outro, cabe simplesmente a Jesus. E cabe a ela aceitar ou não o sacrifício que Jesus fez por ela. Então nós lemos aqui o versículo 9, mas ainda assim eu gostaria que avançássemos, porque hoje nós estamos com o tempo um pouco encurtado. Mas eu queria te dizer uma coisa. O nosso destino, ele é para a salvação, para usufruirmos das bênçãos celestiais. Quer ver, pastor? Lê lá o versículo 10 também, por gentileza. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isso. Lê lá o 9 e o 10 para fazer melhor sentido. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Então aqui nós já percebemos que, aí quando fala vigiemos, fala de dormir ou estando acordado. Aí já não fala num aspecto de distração. Jesus não vai vir buscar quem está distraído. Mas quer estejamos dormindo. Por exemplo, se você estiver dormindo com a cabeça no travesseiro, ou se você estiver acordado, você tendo o seu coração em Deus, tendo a sua vida pautada pelos valores divinos, novamente, não é pautada pelos padrões de fulano ou de Beltrano, é pautado pelos padrões divinos. Você subirá. Amém, Deus. Você estando tomando banho, você subirá. Amém. No trabalho, subirá. Então somente mantenha os padrões divinos na sua vida. Muito bem, que padrões divinos são esses? O padrão da santificação. Por meio das minhas obras? Por meio da minha justiça própria? Não. A santificação por meio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai me convencendo do pecado, eu vou sendo transformado. Também dizem Tessalonicenses que Deus é fiel para fazer isso. E em terceiro lugar, e em último lugar, nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém, Deus. Aleluia. O tipo de prazer que nós temos, ou o tipo de alegria que nós temos, ou melhor, onde nós tivermos a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso regozijo, isso revelará o tipo de alegria que nós temos, ou de prazer. As coisas em que nós temos o nosso prazer, a nossa alegria, para reforçar, revelam qual será o nosso destino. Então vamos lá, versículo 11 e 12. Para já, pastor. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, aqueles que têm o prazer na maldade e na injustiça, e vou-te lembrar que Jesus fala mais vezes de inferno e de condenação para os
fariseus, para os religiosos, do que aquilo que ele fala para as prostitutas, para a mulher adúltera. Quando Jesus vai falar com os fariseus, Jesus declara-lhes o inferno, chega a dizer que o Satanás é o pai deles. Mas quando fala com a mulher adúltera, por exemplo, Jesus diz: filha, ninguém te condenou, pois nem eu te condeno. Vai embora e não peques mais. Simples assim. Porque Jesus traz uma palavra de ânimo. Amém. E não uma palavra de condenação sobre aqueles que estão perecendo. Jesus deseja entregar a vida. Aleluia. Cabe a ele aceitar a vida ou não. Então, vamos lá ao versículo depois 13 e 14. Mas em relação a estes dois, 11 e 12, eu queria te dizer. Quem tem o prazer na maldade tem que ter uma eternidade de acordo com a injustiça. Então, se ele tem... Aqui diz que aqueles que tiveram prazer na injustiça terão um destino de acordo com o seu prazer. Ora, Jesus não prega injustiça, então eles terão que estar num lugar onde as pessoas pregam injustiça. O lugar para isso é um lugar onde não se sente a presença de Deus. O nome para isso é inferno, onde o diabo, os seus anjos, Satanás, né? Os seus anjos, o anticristo e o falso profeta vão estar também. Porque lá é o lugar para todos aqueles que não querem ter que conviver com Jesus. Aqueles que têm o prazer na prostituição, na indecência. Aqueles que têm prazer na maledicência. Têm prazer nas maldades deste mundo, na injustiça. Têm um lugar que é de acordo com o seu gosto. Ou seja, um lugar em que o amor de Deus não se faz sentir. Porque isso tudo não se relaciona com o amor. Isso se relaciona com a maldade. Amém? Mas vamos ver qual é o destino daqueles. Para mim, para você, em nome de Jesus. Não é? Para isso você tem que ter uma vida pautada pela vontade de Deus. Vamos lá, versículo 13 e 14. Por gentileza, pastora. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Aleluia. Desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Então repara, a boa obra é uma consequência da salvação e não um meio para você atingir a salvação. Repare, você compra um ticket para poder entrar no trem ou no ônibus. Você não entra no ônibus para comprar o ticket. Às vezes acontece, mas o normal é assim. Da mesma maneira, também a salvação, ela não é depois das obras, não. As obras são uma consequência de quem já é salvo. Muito bem, então eu queria te dizer aqui que então o destino que Deus tem para nós, Deus nos destinou para isso. Através do chamado que Ele fez. Ele fez um chamado para a humanidade, inclusivamente para mim e para você. Só que nós aceitamos o chamado. Aliás, para quem aceita o chamado, o destino é a vida eterna com Deus. E para terminar, eu queria te dizer que se você aceitou esse chamado, acredite, se você vive segundo esse padrão, por mais que você tenha a tentação de ir para os prazeres da carne, mas você nega isso e volta sempre para Jesus, você não se chega à carne, mas ao Espírito, se você não cede à vontade da carne, meu irmão, eu queria te dizer que o teu lugar é com Deus. E não é no céu simplesmente, não. O teu lugar é com Deus, nos novos céus e na nova terra, Aleluia. Inclusivamente, porque é isso que a Bíblia nos promete lá em Apocalipse. Bem, então eu queria te dizer que realmente os destinos são diferentes. Para aqueles que não amam a Deus, mas que amam os prazeres da maldade, da injustiça, o deboche, as más conversações, a inveja, todas essas coisas, as prostituições, os adultérios, as imoralidades sexuais, sejam elas de que nível e de qualidade forem, o dinheiro e tudo mais.
o orgulho, a injustiça vão ter um destino de acordo com o seu gosto. E aqueles que amam a palavra de Deus, que têm a vida de Deus nele, e que neles e desejam fazer vontade de Deus e se esforçam para isso o tempo todo, eles terão um destino de acordo com o seu gosto. Aleluia. O destino é a vida eterna com Jesus, com os anjos, diante do Pai Celestial, vivendo numa verdadeira felicidade completa, sem dor, sem morte e sem doença. Concluindo, eu queria te dizer, busca Deus. Amém. Permaneça buscando a Deus constantemente. Permaneça buscando a Deus constantemente. Porque, de fato, quando nós buscamos a Deus constantemente, nós somos transformados pela Sua Palavra. E, na verdade, nós somos transformados pelo Espírito Santo, que nos convence também. E, através da Sua Palavra, nós percebemos esse falar do Espírito Santo. Através da própria Palavra. Né? E no dia a dia Ele vai falando contigo no teu coração. Então, busca Deus. Busca Deus quando você estiver até mesmo falando com outra pessoa. Você busque a Deus. E você só falará aquilo que é correto. Algo que gera vida e não algo que gera medo ou tristeza ou angústia. Não. Você vai falar para edificar e não para destruir. O meu apelo, busca Deus. Se você de repente se distanciou, o meu apelo é aquilo mesmo que já tenho feito estes dias. Ainda há tempo. Volte para Jesus. Não digo voltar para uma religião. Eu digo voltar para os pés de Jesus. Amém? Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. E nós te pedimos, por favor, Jesus. Oh Deus, alcança os nossos corações. Alcança aquele que está distante. Aquela pessoa que de repente, Senhor, tem feito o caminho do distanciamento do Senhor. Eu te peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa, aquecer o seu coração com a esperança que ainda existe. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa tome a decisão por Cristo, de voltar para Cristo, para fazer a diferença, ser diferente e fazer a diferença à sua volta. É o que nós oramos, ó Pai. Livra-nos do destino sem a Tua presença. Nós queremos usufruir da Tua presença, porque tudo o que é bom está relacionado com a Tua presença. Oh Deus, o ser humano às vezes não consegue perceber isso. Mas nós oramos pedindo, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos aceitar esse chamado, sim, e cabalmente cumpri-lo até ao final para alcançarmos o céu por meio de Jesus Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe grandiosamente. Teremos o nosso culto no domingo às 19h. Até lá, que Deus abençoe. Forte abraço. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Deus abençoe e fica na paz. Até domingo.